Hoje eu quero ler, para o nosso momento de estudo, de pregação da palavra, o Salmo 42. É um salmo que você conhece, é um salmo que ele já foi cantado por vários cantores cristãos. Hoje, na atualidade, a gente fala os cantores gospel. Eu, particularmente, já vi o Cleiton cantar essa canção, tenho até essa música, Cassiane cantar. Já vi o pessoal Disco Praise cantar essa canção do Salmo 42 também, que é um salmo conhecido, é um salmo que eu gosto muito. E o salmista, ele faz uma oração no verso 1 até o verso 11, eu vou ler todo o salmo. Ele fala: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E aí o salmista diz assim: as minhas lágrimas, meu choro, tem sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, todos os dias: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim, e espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Eu sinto abatida dentro de mim a minha alma, e eu lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo, no meu coração, está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Ou seja, por que o Senhor me esqueceu? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos quando os meus adversários, eles olham para mim, eles me insultam dizendo: o teu Deus onde está? E aí ele termina do jeito que ele falou no 5. Por que está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim, orando para si. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Hoje eu quero falar com vocês, o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, para a gente conversar um pouquinho a respeito da presença de Deus. Porque este salmo, quando eu olho para ele, do seu começo ao seu fim, ao seu final, o que eu percebo neste salmo, gente, o que eu vejo neste salmo, é um salmista desejoso. E o desejo do salmista não é por um prêmio humano, o desejo do salmista não é por alguma coisa que ele quer conquistar no âmbito material, mas o desejo do salmista, o desejo aqui do nosso salmista, filhos de Corá, ele não é Davi quem escreve, é o anelo pela presença de Deus, é o desejo pela presença de Deus. E a sensação que eu tenho, o sentimento que eu tenho, é que parece que ele se vê
longe dessa presença, e ele anela, ele busca, e ele diz: Senhor, eu preciso, como a corça, ela precisa de água para refrescar o seu corpo, como um dia eu ouvi um pastor pregar, para fugir do seu inimigo. Quando a corça entra na água, o inimigo perde o faro e deixa de perseguir. Como essa corça, ela necessita deste cuidado, deste amparo, eu necessito da tua presença. Este é o contexto do Salmo 42. E eu gostaria de falar sobre presença de Deus, mas mais precisamente falar quando nos falta a presença de Deus. E aí eu lanço uma questão, uma pergunta, um questionamento. Quando nos falta a presença de Deus, o que eu faço? O que você faz? O que nós devemos fazer quando a gente tem essa sensação dentro de nós, quando a gente olha em volta, quando a gente faz uma oração e parece que realmente, como nós cantamos, muitas vezes o céu ele se tornou impenetrável, ele se tornou um céu de bronze, e aí a gente tem a sensação que quanto mais nós oramos, menos nós sentimos a presença de Deus. E eu particularmente acredito que não existe não existe nada maior, nada mais sublime, nada mais maravilhoso ao ser humano nessa terra do que ele sentir a presença de Deus, sentir o teu amor, o seu amor, sentir o seu abraço, sentir o seu afago, sentir o seu carinho, sentir a sua companhia, sentir que Ele se preocupa com a gente, sentir que Ele chora com a gente, sentir que Ele luta as nossas guerras, sentir que Ele está sensibilizado com a nossa guerra, com a nossa luta, com a nossa angústia, com a nossa interpretação das coisas que parece que a gente não vai conseguir vencer. Não existe nada mais sublime do que isso para o ser humano poder, na sua oração e no seu quarto em secreto. E eu também esses dias vendo um pastor falar, ouvindo ou lendo, não me recordo agora, ele dizendo, essa pessoa dizia assim, que o quarto secreto ele pode ser não só dentro de um quarto literal, mas pode ser no nosso caminho para o trabalho, pode ser numa andança, num treino onde você está sozinho, você e Deus, e você entra nesse secreto com Deus, e você fala com Ele, e você sente esse poder. Não existe nada melhor do que isto. Agora, quando eu faço uma pergunta, quando nos falta a presença de Deus, o que fazer? Talvez essa pergunta, ela possa parecer estranha, no mínimo ela possa parecer estranha, ou ela seja estranha, e talvez ela seja estranha por duas razões que eu coloquei aqui. Pelo menos essas são as razões que me vêm à mente. A primeira razão, ela é estranha aos ouvidos daquele que não tem e não goza de nenhuma intimidade com Deus, e que não crê em Deus, e que não crê em absoluto que o homem ele pode se relacionar com Deus. Que o homem, um ser humano como eu e você, a gente pode ter um contato com Deus. Eu me lembro do brother Simeon, que cantava uma música muitos anos atrás, na década de 90, ter um contato com o Criador do universo. Falava um momento da letra do Simeon, do brother, e ele dizia assim que realmente as pessoas me chamam de louco, as pessoas me chamam de maluco, e eles têm razão, porque imagina eu, um ser humano, um homem, alguém despido, alguém totalmente entregue aqui à distância de Deus, longe de Deus, na pequenez humana, em todas as suas mazelas humanas, ter um contato com o Criador do universo. Então o primeiro motivo é isso, porque a pessoa não consegue entender isto, ela não crê nisto, a mente dela não alcança. Isso é um sonho, isso é uma utopia, isto é conversa de gente da religião, gente que tenta esconder todos os problemas da sua existência atrás de uma coisa que não existe, que é o homem se relacionar com Deus. Uma segunda razão, que isso talvez pareça ser estranho, seria já no nosso quintal, um cristão, porque aí
O cristão vai dizer o seguinte, um crente em Jesus vai dizer, mas um cristão verdadeiro, ele não pode passar por um momento assim. Será que um cristão verdadeiro, ele atravessa um momento assim? Porque na nossa construção mental, porque na nossa construção psicológica, porque na nossa construção espiritual, porque na nossa doutrinação na igreja, com as pessoas com que nós convivemos, nós aprendemos desde cedo, desde criança na fé, que a presença de Deus, ela se afasta de nós quando nós estamos em pecado, o que não deixa de ser verdade. Quando, por exemplo, o profeta Isaías fala assim, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, que os ouvidos de Deus não estão agravados, que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Então isso também é uma verdade, mas nós achamos isto. Então, na nossa construção, muitas pessoas vão dizer, não, mas um cristão verdadeiro, ele jamais vai ficar sem a presença de Deus. Mas a grande pergunta a ser respondida, e se nós formos responder com muita honestidade, se a gente for olhar para dentro de nós e fazer uma reflexão, não uma reflexão com parcialidade, mas imparcial, não olhando para o lado de fora, não julgando ao nosso próximo, mas olhando para nós mesmos, quantas vezes nós oramos e nós sentimos a ausência de Deus? Você que me vê falar aqui hoje, será que nunca na tua vida você orou e não sentiu a presença de Deus? Será que nunca na tua história você, orando, falando com Jesus, você teve um sentimento, você teve uma sensação de que realmente você não ouviu a voz de Deus? Deus não respondeu aquilo que você queria ouvir? Deus não se apresentou nessa relação, nesse contato com você? Essa é uma realidade. É lógico que a minha fala aqui hoje, eu estou dizendo acerca daquilo que nós sentimos. Eu estou dizendo aqui a respeito daquilo que nós, como seres humanos, entendemos, percebemos a nossa vida, percebemos a nossa relação com Deus frente a algum problema, frente a alguma dificuldade, frente a alguma oração não respondida, frente a um clamor parece não ouvido. Eu estou dizendo a respeito disto. E no passado, os homens vivenciaram muito isso e conviveram com esse dilema. Por exemplo, este salmo, quando eu olho, eu percebo exatamente o salmista vivenciando esse problema. Tanto que o verso 5, ele é idêntico ao verso 11, porque ele olha para dentro de si, ele faz uma oração agora para Deus, e de repente no meio da oração ele interrompe este orar a Deus, e ele olha para dentro de si e fala, alma, por que você está abatida? Por que você está preocupada? Por que você está perturbada? Por que existe tanto medo? Por que existe tanta angústia? Por que existe essa pequena força dentro de você? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus. É isso que ele diz. E nesse texto aqui, por exemplo, eu percebo então esse anseio do nosso amigo salmista pela presença de Deus. Por exemplo, o verso 9 e o verso 10 desse capítulo, olha o que ele diz. Ele chega assim, ó, eu digo a minha rocha, na oração que ele faz a Deus, e é bem interessante como isso é uma coisa que vai acontecendo dentro de nós, isso vai ocorrendo dentro de mim, dentro de você, porque nós somos gente, porque nós somos seres humanos, porque nós somos homens, nós somos formados do pó da terra, nós temos uma construção de semelhança a Deus, somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o homem pecou, o homem, quando ele peca, o homem ele é deformado, o homem não fica igual, ele não permanece como na criação. Então nós somos assim, às vezes nós nos sentimos com uma força muito grande, às vezes nós nos sentimos tão desanimados, tão enfraquecidos, e aqui o salmista, no verso 9, depois de dizer no verso 8, que durante o dia o Senhor concedia a ele a misericórdia, e à noite ele tinha nos seus lábios um cântico a Deus, e o cântico era um cântico de alegria, porque Deus concedeu a misericórdia a ele durante o dia. Só que no versículo 9, ele faz uma pergunta a Deus, e a pergunta que ele faz é uma pergunta que tem resposta para ele, é uma visão que ele tem de Deus, e ele fala assim, direi a Deus a minha rocha, por que você se esqueceu de mim? Por que você se
esqueceu de mim. Aqui na minha tradução fala, te olvidaste de mim, que é esquecimento. Ou seja, então o salmista fala assim: por que que o Senhor me deixou com essa missão de enfrentar todos esses inimigos? Por que hei de andar lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? E a sensação é que a presença de Deus se ausentou dele. E aí no verso 10 ele fala assim, que os ossos deles eram esmigalhados, melhor dizendo, quando os adversários insultavam e diziam para ele: onde está o teu Deus? O teu Deus se esqueceu de você, abandonou você, não está mais com você. Ou seja, era um sentimento que o salmista tinha no coração. E aí que eu quero hoje com você, juntos, a gente responder, e é a visão, é o que eu entendi, é o que eu compreendi, é o que eu tenho como compreensão até hoje, na relação do ser humano com Deus. Como que eu faço para conviver com esse sentimento? Lembra que eu disse para você que eu estava falando de sentimento? Eu estou dizendo sentimento, aquilo que eu sinto quando eu olho, quando eu faço uma oração e parece que a presença de Deus ela se afugentou de mim. O que nós precisamos fazer quando nós temos essa sensação que a presença de Deus não está com a gente? A primeira lição, a primeira coisa a ser feita, ela é algo que acontece no campo da fé. Eu preciso, em nome de Jesus, crer na palavra de Jesus. Eu preciso crer naquilo que Jesus disse. O que Jesus disse? Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi isso que Jesus disse. E isso Jesus disse na grande comissão. E isso ele vem para nós hoje como uma informação importante. Em Mateus 28, do verso 19 e 20, eu entendo isso como algo tão fundamental, tão importante, que serve para nós como algo que vai servir de base para a nossa fé, para nós acreditarmos que a presença de Deus está com a gente, independente do que eu estou sentindo, independente de eu estar olhando a circunstância, independente de eu ter alguém dizendo para mim: onde está o teu Deus, Cássio? Aonde está o teu Deus? Aonde o teu Deus foi que ele se ausentou de você? Porque aqui Jesus está comissionando os discípulos. Jesus sabia que eles enfrentariam grandes crises. Jesus sabia que eles enfrentariam grandes dificuldades. Jesus sabia que eles enfrentariam grandes problemas, mas o Senhor Jesus, ele se aproxima deles, dizendo que toda a autoridade ele tinha recebido no céu e na terra. Aí ele fala: façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus faz uma afirmação, ensinando a guardar todas as coisas. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, eu preciso crer. O que eu faço quando eu sou acometido por uma sensação, por um pensamento, por algo que grita dentro da minha alma dizendo que Deus não está comigo? Eu tenho que crer na palavra de Deus. Agora, esse ato de crer, esse ato de acreditar, esse ato de confiança na palavra de Deus, ele só ganha significado, ele só tem significado quando eu faço isso por meio da fé. Isso só ganha força dentro de nós quando ao nosso redor, quando a circunstância ao nosso redor, elas gritam exatamente o oposto, como acontecia aqui com os filhos de Corá. O salmista no Salmo 42, ele até diz assim que os ossos dele, o que ele sentia é como se os ossos dele fossem amassados, esmigalhados, porque ele ouvia aquele insulto dos inimigos que chegavam diante dele e diziam assim: aonde está o teu Deus? O teu Deus onde está? E aí, gente, eu sou ser humano como você. Você já ouviu várias vezes os pastores dizerem que a gente, como pastor, a gente às vezes não tem como a gente chegar para alguém e de repente falar dos nossos medos, das nossas fraquezas, das nossas angústias, dos nossos dramas, porque de repente alguém olha para nós e diz assim: poxa, mas se ele está assim vivenciando, imagine eu. Porque muitas vezes os pastores recebem essa crítica porque tem esse lado humano, e nós somos humanos como todos. E eu concordo plenamente que pelos olhos naturais, a visão das coisas, pelos olhos do mundo, pelos olhos que nós enxergamos
pelo mundo que eu falo dessa vida que nós temos nessa dimensão, muitas vezes realmente a conclusão que nós chegamos é que realmente não existe a presença de Deus em nós por algum momento. Parece que Deus ele se evaporou, parece que Deus ele nos deixou a nossa própria sorte, mas eu preciso crer naquilo que a palavra, naquilo que Jesus disse. Por exemplo, Mateus, no capítulo 1, no verso 23, e recentemente, eu não me lembro qual dos sermãos, eu preguei, eu disse isso, diz assim lá no capítulo 1, verso 23, quando do nascimento de Jesus, Mateus lembra de uma profecia a respeito de Jesus. Ele fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido, a tradução disso quer dizer Deus conosco, ou seja, Deus presente, Deus com a gente, Deus junto de nós. Então, ou seja, eu preciso crer nessa palavra. As situações dizem ao contrário, as situações falam ao contrário, mas eu tenho que crer. Por exemplo, aqui também em João, capítulo 14 do Evangelho de João, no verso 16 e no verso 17, Jesus, quando ele está já próximo a deixar os seus discípulos, a morrer, partir deste mundo, desde o capítulo 13, quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele vem já preparando os seus filhos, os seus discípulos, para que eles fossem realmente treinados para vivenciarem toda uma existência sem a presença de Jesus. Jesus diz assim no verso 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele vai preparar um Consolador, Paráclito, aquele que vem para consolar, para estar ao nosso lado, e Ele vai estar para sempre. E ele diz assim: o Espírito da verdade. O mundo não conhece esse Espírito e não pode receber esse Espírito, porque não o vê, porque não o conhece. Vós, porém, conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, são todas expressões, são todos textos que Jesus fala, que a palavra nos traz, dizendo: olha, eu estou com vocês, eu vivo com vocês, eu ando com vocês, eu me movimento com vocês. A sensação que o salmista tem aqui desse esmagalhamento dos ossos, quando diziam assim: o teu Deus aonde está? E essa sensação às vezes acontece com a gente, essa dor que nos angustia. Mas a primeira resposta para quando no meu coração e no teu coração vir este pensamento de o que fazer quando Deus se ausentou de nós, eu preciso entender que Ele não se ausenta nunca de mim. A palavra de Deus diz que não se ausenta, que Ele não se ausenta. A segunda coisa que eu preciso fazer, e eu tenho que fazer urgentemente, isso é uma coisa que eu e você precisamos aprender, é que nós precisamos aprender que nós não devemos nos guiar por sentimentos, por sensações. E aí tem um texto que você conhece também, lá do Antigo Testamento, do profeta Jeremias, no seu capítulo 17, no verso 9, é um texto conhecido, quando o nosso amigo Jeremias, o profeta Jeremias, ele faz uma afirmação, e ele fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O coração que ele está falando é essa coisa que nos preenche, são os sentimentos que nos invadem, são as construções mentais que tomam conta do nosso ser. Mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A grande verdade, quando eu e você, quando nós nos permitimos ser dirigidos por sensações, quando o nosso coração ele se torna o árbitro que rege a nossa vida, o condutor da nossa história, o condutor da nossa existência, quando nós somos direcionados por sentimentos, por sensações, a gente começa, no caso de sentir a ausência de Deus por conta desses sentimentos, a gente começa a ter uma compreensão errada do que é Deus.
Eu e você, nós começamos a ter uma compreensão errada do Senhor, do nosso Deus, que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, do nosso Deus que prometeu que não nos deixaríamos sozinhos, que pelo contrário, Ele enviaria o Consolador. E o que se torna óbvio dentro da gente, quando nós nos permitimos ser dirigidos assim, por sentimentos assim, olhando para Deus, a sensação que nós temos é que Ele é um Deus magoado com a gente, um Deus ferido com a gente, um Deus rancoroso com a gente, um Deus que está angustiado com a gente, um Deus distante da gente, um Deus indiferente, e principalmente, além da indiferença, junto com ela, um Deus que se ausenta. E se na primeira lição, crer na palavra é necessário e se faz necessário para a gente afastar de dentro de nós esse sentimento, crer que Ele está conosco, aqui eu preciso, além de crer, expurgar, tirar de dentro de nós todo o sentimento que nos afastam de todas as promessas contidas na Bíblia, todas as promessas relacionadas a mim, todas as promessas relacionadas a nós, nos afastar de tudo isso, porque a gente começa a entender assim. Aí existem aquelas pessoas que começam a pensar desse jeito, como eu disse no início, que nós somos doutrinados, nós somos treinados, nós somos realmente encaminhados numa estrada onde a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado, e eu disse para vocês que isso é verdade. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, um exemplo, João Batista, ele foi decapitado. Será que quando ele estava na prisão, pronto a ser decapitado, será que no momento que ele ia ser decapitado, qual foi o sentimento que a gente viu nesses caras? Se a gente pudesse estar com eles e voltar no tempo, estar do lado de João Batista, ali com uma ordem para que ele fosse decapitado, os discípulos de Jesus, que todos morreram com mortes violentas, segundo a tradição, apenas João, que foi exilado na ilha de Pátimos, João, o discípulo do amor, teve uma morte não violenta. Todos eles morreram e muitos outros discípulos morreram com morte violenta. Jesus crucificado, será que nesses momentos assim, eles não se cansaram? Será que a alma não ficou cansada? Será que a alma não se apequenou? Será que eles não foram feridos em suas emoções? Será que emocionalmente eles não ficaram tristes e feridos? A gente olha para Jesus, por exemplo, no Getsêmani, orando, angustiado, o seu suor se tornou gotas de sangue, ele pedindo aos seus discípulos que orassem por ele, junto com ele, pelo menos 1 hora, e a nossa percepção da presença de Deus, então não pode, sob hipótese alguma, ter base naquilo que nós sentimos. Ela não pode ser algo que eu olhe, ela não pode ser algo que eu pense dentro de mim, naquilo que eu tenho como sentimento, mas pelo contrário, a minha certeza, a certeza da presença de Deus não tem que ter base na circunstância, não tem que ter base no que eu sinto, não tem que ter base no que eu penso, mas tem que ter base no caráter do Deus a quem eu sirvo, no Deus que fez a promessa, no Deus que prometeu que estaria conosco, no Deus que disse que estaria com a gente, no Deus que disse assim para os discípulos, e nós somos discípulos dele: eu vou preparar lugar. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas na há muitas moradas, eu quero realmente habitar em você. Se nós olharmos para tudo isso e olharmos para o caráter de quem fez a promessa, nós vamos expurgar isso de dentro da gente. Quando a gente se deixa dirigir por sentimentos, o que nós podemos dizer, em outras palavras, é que o nosso relacionamento é com a gente mesmo. A minha oração é comigo mesmo. A minha oração, ela é uma oração que eu faço para mim mesmo. É o caso do salmista aqui, no Salmo 42, no verso de número 5, quando eu disse para você que o texto, ele se repete no 11, porque uma vez eu ouvi um pastor pregando sobre esse texto, dizendo assim, que esse salmo era para terminar no versículo 5, mas quando ele ora para si mesmo, e quando ele se deixa guiar por percepções, por sensações desse distanciamento de Deus, no verso 6 ele começa a sentir todo o peso,
todo o peso que a distância de Deus, ou pelo menos o sentimento de distância de Deus, pode causar dentro de um homem. Ele diz assim no verso 6: eu sinto dentro de mim a minha alma abatida, e eu começo então agora a viver apenas de lembranças e mais lembranças. Portanto, gente, se Jesus disse que estaria comigo, não importa o que eu sinto. Se Jesus disse, Ele disse que estaria com você, não importa o que você sente. Se Jesus disse que estaria conosco, não importa o que nós sentimos e não importa o que nós enfrentamos, Ele estará com a gente. Em terceiro lugar, em relação a esta ausência de Deus, nós precisamos saber, isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é algo que o homem não consegue entender com os olhos humanos, com a percepção humana e natural. Eu preciso saber que Jesus, Ele tem a sua morada dentro da gente. Jesus, Ele tem a morada dEle dentro de nós. Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 23, você conhece esse texto. Já se tornou canção, se eu não me engano, a irmã Luísa Rosa canta uma canção que cita esse texto. Respondeu Jesus no verso 23: se alguém me ama, se alguém tem disposição de me amar, se alguém tem disposição de guardar a minha palavra, meu Pai o amará, eu e meu Pai, né? Meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada, Ele e o Pai. Faria morada nessa pessoa, faria morada. Eu acho bem curioso que aqui são ditas duas coisas em relação à presença de Deus. Jesus está afirmando: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. E aqui, essas duas coisas que são ditas nesse versículo aqui, é que em primeiro lugar, eu só vou gozar dessa promessa de Jesus, eu só vou gozar dessa verdade se eu guardar as palavras de Deus. Eu só vou gozar dessa verdade se eu guardar dessas palavras. E outra coisa, ele diz aqui que a presença de Deus está em nós. Ou seja, aonde eu estiver, aonde os meus pés eles pisarem, aonde que eu estiver, seja num planeta Terra, em qualquer cantinho dele, o Senhor estará comigo. Sabe por quê? Porque eu sou morada de Deus. Logo então essa dúvida, logo então esse medo, logo então essa questão de a gente pensar: olha, eu não estou sentindo Deus, logo isso é só sentimento, é só uma percepção, porque a palavra de Deus aqui, o Senhor Jesus está dizendo que se nós amamos a Ele, se nós guardamos a sua palavra, o Pai nos amará, e Ele e o Pai virá, os dois virão, melhor dizendo, construindo uma frase melhor, virão e farão morada dentro de nós. Se o momento da vida é de bonança, se o mar está calmo, Deus está dentro de nós. Agora, se o momento da vida é de escuridão, se o momento da vida é de tempestade, se o momento da vida é de dúvida, se o momento da vida é de medo, é de angústia, a presença dEle está com a gente. É isso que eu e você precisamos crer. Onde nós estivermos, gente, onde nós estivermos, no momento em que nós estivermos, Deus está com a gente. Isto é uma de tantas, dentre tantas as promessas da presença de Deus com a gente, da presença de Deus para conosco. Às vezes nós choramos e muitas vezes. Às vezes nós nos angustiamos quantas vezes? Tantas vezes. Mas Deus está com a gente. Tem um texto de 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 16, na parte B do texto, quando o apóstolo Paulo ele faz uma junção do texto de Levíticos, uma junção do livro de Jeremias e uma junção, ele pega todo o conhecimento que ele tinha do livro de Levíticos, o livro do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, e ele faz uma afirmação aqui contundente da presença de Deus,
2 Coríntios 6,16, que diz exatamente isto, na parte B. Bom, eu vou ler o texto inteiro. Ele fala: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse. Eu e você somos habitação de Deus. Deus habita em você, Deus habita em mim. E Ele fala assim, por isso Ele disse, olha o que Ele diz no texto na parte B: habitarei e andarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a afirmação de Deus para mim e para você. Um dia eu ouvi alguém dizer assim que não é uma visita, não se trata de apenas uma visita, pelo contrário, nós somos morada de Deus. Deus, Ele mora dentro de mim, Ele mora dentro de você, louvado seja o nome dEle, louvado seja Deus. Ele não vem só nos visitar, mas Ele mora dentro da gente. E eu quero terminar hoje lembrando também um texto, lá no Evangelho de João. Eu quero ler o capítulo 10 do Evangelho de João, o capítulo 10, o verso 11, e depois o verso 27 até o verso 30. E olha como Deus, Ele faz uma promessa para mim e para você, quando Ele se apresenta como o bom pastor. No verso 11 ele fala: eu sou o bom pastor. E ele afirma assim: o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, ele morre pelas ovelhas. O bom pastor, ele não vê uma ovelha sofrer e se coloca com indiferença. Não, ele morre pela sua ovelha. Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. O verso 27 em diante, até o 30, ele fala assim: as minhas ovelhas, quem é ovelha de Jesus, eles ouvem a minha voz. A ovelha de Jesus não tem dúvida quando Jesus fala. A ovelha de Jesus, ela não fica sem compreender quando Jesus fala. Ai, quem está falando comigo? Não, a ovelha de Jesus, ela tem essa intimidade, ela goza dessa intimidade, porque como diz lá em João na frente, um pouquinho na frente que nós lemos já, não vou repetir todo ele, mas ele fala assim que quando nós amamos, guardamos os mandamentos de Deus, amamos a Deus, nós seremos amados por Deus e nós receberemos dentro de nós a presença de Deus e de Jesus, viremos para Ele, moraremos nele. E quando Jesus disse que iria para o Pai, voltaria ao Pai, Ele rogaria ao Pai para que o Consolador estivesse para sempre, o Espírito da verdade, o Espírito que traz libertação para nós. Ou seja, agora Ele está dizendo assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Eu conheço, você é conhecido de Jesus. Jesus está dizendo: eu conheço as minhas ovelhas. Não pensa você quando você ora à noite, quando você ora de madrugada, quando você ora no seu caminho para o trabalho ou no retorno, ou quando você ora por um filho, quando você se angustia por alguém. Deus está olhando você, Deus conhece você. O verso 28 fala assim: e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E talvez você fale assim: pastor, mas o que tem a ver isso com a presença de Deus? Eu estou dizendo para você que eu não posso, para fugir, afugentar, expurgar essa dúvida do meu coração, eu preciso crer na palavra em primeiro lugar. Eu não posso me deixar dirigir por sentimentos, e eu preciso saber que Deus mora com a gente. E agora aqui no final, eu estou citando para você um monte de coisa que Jesus coloca em relação a nós, verdades que são direcionadas para mim e para você, quando Ele diz que Ele nos guarda, que Ele morre por nós, que nós somos ovelhas dEle, pertencemos a Ele, que tudo que o Pai entregou a Ele, aquilo que está nas mãos do Pai, ninguém toma do Pai. Ou seja, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, você pertence a Deus também. E aí, gente, eu termino com o verso 11 do Salmo 42. Quando o salmista agora não tem o verso 12, porque ele entendeu, ele compreendeu que tudo isto que ele sentia na alma dele, o perturbar-se, o angustiar-se,
O medo dentro dele era porque ele estava olhando apenas e tão somente para ele. Mas ele fala assim: alma, por que que você está abatido, ó minha alma? Por que que você te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, o meu auxílio e Deus meu. Louvado seja Jesus, louvado seja o nome dEle. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar. Que toda vez que você sentir esse peso da ausência divina dentro de você, que você saiba que isso é só coisa da tua mente, sensação humana, que homens do passado vivenciaram isso, sim, é verdade, mas que acima de tudo, eu preciso crer na palavra, que acima de tudo eu não posso me guiar por sentimentos, e que acima de tudo eu tenho que ter certeza e crer, porque já que eu tenho que crer na palavra, o nosso Deus, Ele habita dentro de nós, em nome de Jesus.